Mano, pode acontecer um desastre no planeta, o planeta pode explodir, pode cair um meteoro, seu celular pode explodir, você pode quebrar tua perna, você pode quebrar teu braço. Você tem que se manter no plano. E aí, é o Estivo que tá falando. O Enem é uma das coisas mais desejadas de todo mundo, só que também é o que causa mais medo, pânico, raiva, ansiedade. O que você tem que entender é que o Enem ele não foi feito para ser um vestibular comum, então você não pode encarar ele como um vestibular comum. É lógico que para você entender o Enem, você precisa sim de algumas sacadas básicas de todos os vestibulares que servem para todos os vestibulares, mas o que faz você ganhar o Enem, o que faz você passar no Enem são as sacadas específicas que você tem que ter para a prova. Eu vou tentar abordar um pouco das duas coisas nesse vídeo. Então aqui nesse vídeo eu vou tentar resumir quais foram as principais causas, o que me fez passar no Enem em segundo lugar na UFPR, o que me fez ter esse sucesso todo, ter essa nota muito alta em matemática, ter essa nota alta em redação também. Tem muito vídeo por aí dando dica específica para o Enem, por exemplo, como ir bem em matemática, como ir bem em redação, o que eu tenho que fazer no meio da prova, as estratégias para a prova. Não é bem isso que eu quero passar nesse vídeo. Se você quer ver um conteúdo assim, pô, vai no YouTube, pesquisa aí, tem muito vídeo assim. Se você quer que eu fale sobre isso, curte esse vídeo aí, comenta aí embaixo, Steve, eu quero que você fale sobre isso, que eu vou falar. Mas nesse vídeo que eu quero te falar é sobre os problemas e as soluções. Eu quero te passar 3 dicas fundamentais para você passar no Enem, e depois ainda eu vou te dar mais uma dica bônus. Então fica até o final desse vídeo, acompanha aí que tá top. Mano, a primeira coisa que eu tenho que te falar é sobre o maior problema, o que faz as pessoas não serem aprovadas no Enem. E o pior é que geralmente a pessoa não entende isso. Você tem que entender que a prova do Enem se difere das outras por quê? Porque ela não mede só a sua capacidade intelectual, ela mede a sua capacidade física, ela mede a sua capacidade psicológica. O que a gente faz o ano inteiro e o erro que a gente comete o ano inteiro é prestar atenção só na capacidade intelectual. A gente não treina a nossa capacidade física e nem a nossa capacidade psicológica. Esse é o principal erro de todos. Eu tenho certeza. Quantas pessoas você conhece? Vai, fala aí. Quantas pessoas você conhece que você fala assim, caramba, essa pessoa sabe pra caramba, essa pessoa destrói em todos os vestibulares, mas aí chega no Enem, ela não consegue fazer a prova, chega no Enem, ela trava. E por que isso acontece? Porque no Enem não é só medido a capacidade física. Porque no Enem não é só medida a capacidade intelectual, a capacidade da pessoa decorar as coisas, entender as matérias. É também medida a capacidade física e a capacidade psicológica. A capacidade física, no que eu quero dizer, é de você aguentar aquelas 5 horas de prova, aquela maratona. E a capacidade psicológica é de você não enlouquecer no meio da prova, de você não ficar nervoso, você tem que continuar naquele mesmo padrão. Então a minha segunda e a minha terceira dica vai ser muito focado nisso, porque a gente foca bastante na capacidade intelectual já, só que a capacidade física e a psicológica ficam de lado. Então agora eu vou tentar focar um pouco mais nessas dicas. Então vamos lá, mano, para a segunda coisa que eu tenho que te falar aqui. Faça com que estudar seja um hábito na sua vida. Nossa, Steven, mas eu já sei disso, isso é um negócio muito óbvio pra mim. Não, mano, não é nada óbvio isso. Não é nada óbvio mesmo. Eu vou te explicar aqui e você vai entender como isso é complexo. Fazer estudar se tornar um hábito na sua vida não é simplesmente, eu estudo todos os dias. Não é só isso. Para uma coisa se tornar um hábito na sua vida, por exemplo, vamos lá. Você escovar os dentes. Por que escovar os dentes é um hábito na sua vida? Porque você não fica assim, caramba, tá, agora eu vou ter que colocar a escova pra cima, agora eu vou escovar esse dente aqui. Vamos trocar de lado, acho que eu tenho que trocar. Depois eu vou pra cima, depois eu faço assim. Você faz isso quando você tá escovando o dente? Você fica pensando? Você não fica pensando, você simplesmente vai lá e faz. Não exige esforço pra você. Você só vai lá, faz, fica limpinho, fica sem bafo, consegue conversar com as outras pessoas e acabou. Andar de bicicleta, mano, no começo é muito difícil, você toma um monte de tombo, você fica todo ralado, você entende qual que é a função do metiolate na tua vida, e aí depois de um tempo, aquilo se torna um hábito. Ou seja, você vai lá, senta na bicicleta, sem pensar em muita coisa, você já consegue se equilibrar, sai andando por aí e continua a vida. Ou seja, isso é um hábito. Um hábito é uma coisa que você faz tantas vezes que depois de um tempo aquilo vira rotina, aquilo fica natural. Você consegue fazer aquilo sem esforço. Esse é o ponto. O ponto de você conseguir gerar um hábito na sua vida é você conseguir fazer aquela atividade sem gerar muito esforço. Por isso que fazer estudar ser um hábito é uma coisa muito complexa. Não é tão fácil assim. Você se esforça muito para estudar e você tem que tentar fazer esse esforço diminuir muito. Porque quando esse esforço diminui e aquilo se torna um hábito,
hábito, você consegue aguentar 5 horas de prova, você consegue aguentar 7 horas de prova, você consegue ficar concentrado a prova inteira, porque é muito diferente você aguentar simplesmente 5 horas de prova e você ficar as 5 horas de prova concentrado. No meu último Enem, por exemplo, eu treinei tanto essa capacidade física, essa capacidade de se tornar um hábito, o estudo na minha vida, que eu lembro exatamente que faltava 15 minutos para acabar a prova e eu tava totalmente concentrado ainda. Eu voltava nas questões, lia, eu ainda tava concentrado, eu tava pensando, e eu lembro que eu consegui ainda resolver 2 questões, faltando 15 minutos. E o curioso é que essas 2 questões eram de matemática, eu ainda resolvi e acertei essas questões. Então é muito importante você entender esse processo de se tornar um hábito, porque quando isso se torna um hábito, quando você vai fazer a prova, aquilo já tá fácil pra você. E aí fica uma coisa que você não precisa demandar tanto esforço naquilo. É como andar de bicicleta e é como escovar os dentes pra você. Você vai lá e faz a prova tranquilamente. Agora você entendeu por que é tão importante isso, porque não é óbvio, tem o hábito de estudar. Essa é a importância do hábito. Sem ele praticamente impossível você passar na prova do Enem, mano. Estivo, tá bom, eu entendi a importância do hábito, mas mano, como que eu faço pra isso ser um hábito na minha vida? Então é agora que vem a terceira dica, mano. A terceira dica é: amplie a sua zona de conforto. Isso foi fundamental no meu processo. E relaxa que eu vou te explicar isso aqui. O que acontece é que a gente vive dentro de uma zona de conforto. Pensa que isso aqui, ó, que tá dentro disso aqui, ó, é o nosso conforto. Ou seja, a gente passa a nossa vida inteira aqui dentro, entendeu? O que acontece? Quando a gente sai dessa zona de conforto, não é confortável pra gente, entendeu? Ou seja, se você ficar o tempo inteiro fora dessa zona de conforto, você não vai ser produtivo, você não vai conseguir estudar todos os dias, porque aquilo não vai ser prazeroso pra você, você vai se sentir desconfortável o tempo inteiro. Me fala, como que você consegue produzir se sentindo desconfortável, apertado, zoado? Você não consegue. Ou seja, a dica não é você sair simplesmente da sua zona de conforto. A dica é você ampliar a sua zona de conforto, para aí sim você produzir mais, só que ainda assim estar confortável. Então vamos lá. Vamos tentar entender o processo como um todo. Não pegar só um mês, não, você vai pegar o ano inteiro, por exemplo, o ano inteiro de estudo. Se você já é rato de vestibular, se você já fez um monte de vestibular, já estudou pra sua vida, você sabe que no começo desse processo você tá muito motivado. Você tá com uma força de vontade incrível, você quer performar, você quer estudar bastante, você quer fazer de tudo. E aí depois de um tempo essa força de vontade vai caindo. Isso é natural, isso acontece com todo mundo. Então a sacada é o seguinte: quando você está nesse processo da força de vontade tá alta, tá elevada, você tem que aproveitar essa força de vontade que você tem para você sair da sua zona de conforto. Por quê? Porque com a força de vontade lá no alto, você vai sair da sua zona de conforto, você vai se sentir desconfortável, só que essas coisas vão se anular, entendeu? Quando essas coisas se anularem, você vai perceber que você vai estar conseguindo sair da sua zona de conforto, você vai estar ampliando a sua zona de conforto, só que você vai estar produzindo ainda. Você vai estar fora da sua zona de conforto, só que você vai estar produzindo. Por quê? Porque tua força de vontade é grande. Então você tem que ter muita clareza, e clareza no sentido do seguinte: você precisa entender quando que você tem muita força de vontade. Você tem que entender o período. Ó, Steve, eu percebi que nos primeiros 2 meses eu tenho muita força de vontade. Nos primeiros 3 meses Steve, eu percebi que eu só tenho força de vontade na primeira semana. Não, você tem força de vontade durante um tempo sim. Pelo menos um mês, vai. Você ainda tá ali motivado. Se você realmente quer aquilo, se você realmente quer aquela vaga, 2 meses, 3 meses. Então faz o seguinte: nesses 2, 3 meses que você tem de força de vontade alta, você tem que entender que você tem que sair da sua zona de conforto. Então você vai pegar esses 2 meses, 3 meses que você tem e você vai criar esse hábito de estudar. Como que você vai criar esse hábito de estudar? Você tem que ser totalmente rigoroso com você mesmo e você tem que falar assim: mano, eu tô aqui pra estudar e eu vou estudar todos os dias. Então é o seguinte, mano, se você planejou de estudar de segunda a sábado, por exemplo, mano, pode acontecer um desastre no planeta, o planeta pode explodir, pode cair um meteoro, seu celular pode explodir, você pode quebrar tua perna, você pode quebrar teu braço. Você tem que se manter no plano. Falou isso brincando, né, mano? É lógico que se tua perna quebrar, você vai no hospital, se teu braço quebrar, você vai no hospital, se o planeta explodir, você explodiu. Mas aí você não pode ficar pensando: Steve, eu não vou fazer isso porque vai que meu braço quebra. Vai que acontece tal coisa. Não, mano, para de tratar a exceção como regra. Não trate a exceção como regra. Pense que você vai fazer isso e ponto. Com certeza seu braço não vai quebrar nesse processo. É muito difícil se você for muito azarado. Então se mantenha nessa linha. Pega esses 2 primeiros meses que a tua força de vontade tá lá no alto
e seja totalmente coerente com o que você planejou. Você planejou estudar de segunda a segunda, mano, estuda de segunda a segunda. Você planejou de estudar de segunda a sábado e no domingo revisar tudo, eu não sei o que você fez, mas seja totalmente coerente, seja totalmente responsável e cumpra esse teu planejamento à risca mesmo. Se você tem na sua cabeça de estudar 4 horas por dia, você vai estudar 4 horas por dia, velho. E se um dia você estiver muito cansado e quiser estudar só 1 hora, você vai estudar as 4 horas por dia, não importa. Esses primeiros meses é para você criar esse hábito e tiver uma casca. Você tem que criar uma casca grossa assim na tua pele para você aguentar o que vai ser os outros meses. Quando você criar essa casca, você vai perceber que os obstáculos na frente vão parecer muito menores para você. Você não vai ter tanta dificuldade assim de passar pelos obstáculos, pelos problemas depois. Isso por quê? Por causa da outra dica que eu tinha te falado. Estudar começou a se tornar um hábito para você. Então, meu amigo, eu vou te falar aqui, vai ser a linguagem clara. Sacrifícios precisam ser feitos. A vida não é perfeita, você precisa sim ter prioridade na tua vida. Eu não vou vir aqui te falar e sonhar com você que você vai estudar e você também vai poder fazer tudo o que você quer fazer. Você vai poder sair todas as vezes com seus amigos. Não, não é isso. Você vai sim ter que sair com seus amigos, você vai ter sim que fazer outra atividade física, você vai ter sim que fazer alguma coisa que você gosta, mas isso com moderação, e isso tem que estar dentro do seu planejamento. O que eu tô querendo te dizer é que sacrifícios precisam ser feitos porque você vai querer inventar alguma historinha. Esse dia eu tô cansado, eu não vou conseguir produzir bem, então eu não vou fazer nada. O seu corpo inconscientemente vai colocar obstáculos ali para você não cumprir aquilo, mas o que eu tô querendo te dizer é que sacrifícios precisam ser feitos, você precisa se sacrificar nesse momento para sim você conseguir construir esse hábito. Então, entenda o sacrifício não como algo horrível, você tem que entender o sacrifício como um ponto de passagem para você obter o sucesso. Se você tá se sacrificando naquele momento, mano, fique feliz. Você tá mais próximo do seu sucesso. Ponto, acabou. É como se o sacrifício fosse aquela passagem. Sabe quando você tá perto de viajar, você pega a passagem? A passagem é um sacrifício. Quando você pega a passagem, depois você vai entrar no ônibus, o ônibus é o sucesso, e aí você já entrou no sucesso. Para você entrar no sucesso, que é o ônibus, você precisa da passagem, que é o sacrifício. Isso com certeza vai fazer você lá na frente sofrer muito menos. E outra coisa que vai fazer você sofrer menos lá na frente é você se inscrever nesse canal aqui, né, mano? Você não esperava essa, né? Mano, se inscreve no canal se você tá gostando do conteúdo desse vídeo, se você tá gostando de receber essas dicas, se você vai aplicar essas dicas, e ative esse sininho, mano, porque direto eu posto vídeo aqui e aí você vai ficar por dentro de tudo. Você tem que absorver esses vídeos que eu tô te falando, porque isso aqui não é só achismo, não é só experiência própria. É sim experiência própria, mas isso aqui é baseado em muitos estudos, muitas coisas que eu estudei durante toda a minha caminhada de estudos pra vir aqui te passar isso e pra poder te ajudar. Minha paixão aqui é te ajudar, cara. Minha paixão é fazer você sair do ponto A e chegar no ponto B com muita mais facilidade. Eu quero aqui adiantar o teu caminho. Então, mano, se você tá curtindo essa ideia, mano, chega aí pro Like a Boss. Seja mais um boss, vamos com a gente, curte esse vídeo, me segue lá no Instagram também, porque lá eu posto um monte de conteúdo motivacional. Eu tô muito feliz porque tem muita gente falando assim, velho, eu vou começar a fazer essas coisas que você faz, eu tô gostando disso aqui, você tá me motivando, você tá fazendo diferença na minha vida. Mano, você não tá entendendo quão feliz eu fico recebendo essas mensagens. Então me segue lá no Instagram também. Agora sim, vamos pra dica bônus. Essa dica bônus é top, mano. Se você ficou até o final desse vídeo, parabéns, que você vai receber uma dica de ouro aqui agora. Então, depois que você entendeu que o seu maior problema é a capacidade física e a psicológica que você não constrói, depois que você entendeu que estudar tem que ser um hábito na sua vida, isso é fundamental pra você, e depois que você entendeu como que estudar pode ser um hábito na sua vida, mano, vem comigo e eu vou ter que te falar isso agora. Para tudo isso funcionar em harmonia, para tudo isso acontecer, você precisa ter clareza total durante todo esse processo. Steve, o que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa se automonitorar o tempo inteiro para você evoluir durante esse tempo. Por exemplo, vamos supor que você quer seguir essas dicas, você ficou motivado e agora você vai com tudo e vambora. Aí chega no meio do processo, como aquilo era sempre natural para você, você começa a focar muito na sua capacidade intelectual só e acaba esquecendo as outras.
Quando você tem clareza no processo, você entende isso naquele momento e você já corrige aquilo e continua. Agora, se você não tem clareza no processo, o que acontece? Você nem percebe que aquilo está acontecendo e aí você chega no final do ano, você não fez isso de novo. Por quê? Porque você não teve clareza, não é nem porque você não queria. Então você precisa entender dia após dia o que te fez ter sono à tarde aquele dia, o que te fez perder o foco aquele dia, o que te fez não estudar aquele dia, o que te fez errar aquela questão de matemática, aquela questão de português naquele dia, o que? Quando você entender esse o que fez você errar, você vai ter clareza daquilo, você vai perceber aquele o que bem grande assim na tua frente, e aí você vai fazer a seguinte pergunta: como que eu posso resolver isso agora? E aí quando você chegar nessa pergunta, vai ficar muito clara a solução para você. Nossa, o problema tá aqui, é só eu resolver isso aqui que eu já melhoro. E aí, dia após dia fazendo isso, dia após dia tendo clareza, se monitorando, percebendo o que você fez no dia, você vai perceber que dia após dia você vai melhorar 1%. E aí você vai melhorando, daqui a pouco você tá o triplo de melhor do que você tava antes de tudo isso aí. Então você tá entendendo qual que é a importância disso na tua vida? A importância da clareza é fundamental nesse processo, garotada. Então, mano, se você ficou até o final desse vídeo, muito obrigado. Se você compreendeu essas dicas, muito obrigado. Dá um feedback aí. E, velho, se você quer um vídeo mais específico de eu falando de como ficar bom em matemática no Enem, como ficar bom em redação, se você quer um vídeo assim, curte esse vídeo, mas comenta aqui embaixo assim, faz logo, e aí eu já vou entender que é isso que você quer. Então é isso, muito obrigado por tudo. E aí, o que você tá fazendo hoje para alcançar a vida dos seus sonhos?